Olá, sétimo ano, aqui quem fala é a professora Marcele. Eu estou aqui para a gente dar continuidade aos nossos ensinos da aula de exame. Hoje nós vamos trabalhar com dois temas, que falam sobre as populações indígenas, a ocupação portuguesa na Amazônia e os povos africanos que vieram para a Amazônia, que foram bantus, minas e urubás. Nós já vimos, gente, que o convívio, dos povos europeus com os indígenas foi algo que gerou muito conflito. Nós vimos que não foi de forma pacífica. Isso porque os indígenas, se recusavam a trabalhar da forma como os europeus exigiam, porque não era costume dos povos indígenas trabalharem de forma excessiva. Eles não olhavam para a natureza como uma fonte de riqueza, mas sim como uma fonte de sobrevivência. Eles usavam a natureza somente para retirar aquilo, que era necessário para eles sobreviverem. Eles realizavam uma agricultura de subsistência. Nós vimos também nas aulas de estudos amazônicos, só para a gente relembrar, que os indígenas eles foram retirados das suas aldeias, alguns grupos, para irem para os aldeamentos. Lá nesses aldeamentos, eles aprendiam a língua portuguesa, eles aprendiam também técnicas agrícolas muito mais avançadas. Isso porque, gente, depois que eles passassem, em torno mais ou menos de 2 anos nesses aldeamentos, os padres missionários, eles devolviam, ou distribuíam esses indígenas para os colonos, para poder eles explorarem o trabalho desses indígenas, certo? Então, assim, lá nesses aldeamentos, os indígenas, eles realizavam vários tipos de trabalho agrícola, o extrativismo, realizavam também produção, ali do artesanato, trabalhavam com cerâmica também, certo? E aí, gente, o que acontecia? Quando esses povos indígenas, depois que eles passavam aquele processo, aquele período lá nos aldeamentos, eles eram distribuídos para os colonos, e aí começava de fato essa exploração. Porém, gente, o que acontecia? Muitos povos indígenas, muitos desses indígenas acabavam morrendo. E isso começou a gerar um conflito, uma indignação por parte dos missionários, certo? Então, assim, a metrópole portuguesa também começou a observar que essas mortes desses indígenas poderiam atrapalhar nesse processo aí de ocupação, de exploração do território, porque a gente sabe que os indígenas eram de suma importância para essa exploração, porque eram eles que conheciam o território, eram eles que poderiam indicar para os europeus onde é que estavam aqueles produtos que eram explorados por eles, certo? Então, a metrópole portuguesa buscou algumas estratégias para poder inserir esse indígena na sociedade e diminuir esses índices aí de mortes por parte desses indígenas. Então, o que aconteceu? Uma da principal estratégia aí foi tornar o povo indígena, aquele indígena, como um trabalhador assalariado. A gente vai verificar mais adiante, nos próximos capítulos, que eles buscaram até tornar o indígena um cidadão português. Olha só, além de camponeses, o que eles poderiam realizar? Quais eram as outras atividades que o povo indígena podia também exercer de forma remunerada? Eles podiam se tornar soldados, oficiais, até mesmo se tornar funcionários públicos e administradores dos aldeamentos, certo? Então, assim, essa tentativa, gente, de fazer prosperar a agricultura na região amazônica esbarrava num grande problema, que era justamente o quê? Esse problema por conta da dificuldade dos colonos em escravizar o indígena. Então, assim, e aí pelo fato também dos missionários começarem a ficar insatisfeitos por conta dessa morte, muito grande dos povos indígenas, eles vão impedir, eles vão começar a barrar esse acesso dos colonos aos povos indígenas. Eles vão começar a distribuir de forma desigual, não vai ser da mesma forma. Então, isso vai faltar mão de obra para os colonos. Então, foi esse um grande problema que a metrópole enfrentou aí para desenvolver a prática agrícola na região amazônica. E aí, eles buscam soluções. Quais são essas soluções? É trazer para a Amazônia
escravos africanos. Para isso, criou-se a Companhia de Comércio do Maranhão. Essa companhia, ela tinha como principal objetivo trazer, né, os africanos para serem vendidos aqui, ser distribuídos no Pará, né, em São Luís. E outro objetivo dessa Companhia de Comércio do Maranhão era também levar daqui os produtos para serem vendidos e trazer produtos que não eram produzidos aqui. Só que, gente, o problema que vai acontecer aí por conta dessa companhia é justamente os preços. Os produtos que a companhia levava daqui, eles levavam num produto baixo. E os produtos que eles vendiam para a região vinham num valor altíssimo. Então isso começou, né, a trazer uma série de insatisfação por parte dos colonos. Tá? Os povos africanos que vieram para a Amazônia, eles vinham em navios negreiros. Quem são esses navios? São os navios que transportavam os africanos. Eram, né, muitas vezes os africanos eles vinham ali amontoados. A viagem em si era muito longa e os africanos passavam por uma série de dificuldades nessas viagens. Inclusive, muitos deles nem chegavam no destino final, certo? E assim, gente, né, esses africanos, eles eram denominados, eram tratados como mercadorias, como produtos. Por isso que eles eram chamados de cargas, de peças, certo? Quando eu falei para vocês anteriormente, né, no slide anterior, sobre as dificuldades que os colonos estavam passando aqui na Amazônia por conta da falta, né, escassez, na verdade, de mão de obra escrava e também dificuldades por conta do abastecimento por parte da Companhia de Comércio do Maranhão, isso gerou um conflito, que foi a revolta de Beckman. Então, essa revolta aí foi uma revolta que foi liderada pelos irmãos Beckman, inclusive eles foram até Portugal, um deles, né, foi até Portugal para reivindicar e falar, né, sobre a insatisfação deles. Essa revolta foi reprimida por conta, né, da coroa portuguesa. Em relação aos africanos que vieram para a região amazônica, eles vieram, gente, de vários lugares. Eram povos que falavam línguas diferentes e tinham hábitos diferentes. Esses grupos principais que vieram eram de origens, né? Eles eram bantus, minas e também de origem iorubá, certo? Então, assim, inserir, na verdade, esse povo africano na Amazônia não solucionou o problema da mão de obra na região. Isso por quê, gente? Porque os africanos eram muito caros, não era uma mão de obra barata, certo? Então, por isso que esse problema não vai ser solucionado aí com a vinda dos povos africanos. E aí a gente vai verificar nas próximas aulas como é que foi justamente essa solução, como é que os povos, né, como é que a coroa portuguesa vai realizar para solucionar esse problema da mão de obra aqui na Amazônia, certo? Então, eu conto com vocês, espero vocês na próxima aula, a gente vai ficando por aqui. Tchau, sétimo ano!